Então, apóstolo, o senhor acha que para esse 2021 Deus tem um propósito particular para cada um em si, na igreja, como um indivíduo? E o que faria se existisse esse propósito para que Deus cumprisse na vida dessa pessoa? Qual seria o carro-chefe para que esse propósito se cumpra na vida da pessoa? Olha, em Romanos 1:5, Paulo fala sobre algo muito interessante, sobre a obediência da fé. A obediência é fundamental. Para você obedecer, eu não estou falando aqui obediência com relação à doutrina, ao fundamento propriamente, mas ao direcionamento. E a igreja precisa entender isso. Existe o fundamento da fé, Bíblia Sagrada, fundamento da fé, e existe um direcionamento. Nós precisamos aprender a ter um direcionamento que é dado pelo Espírito de Deus. E por isso precisamos ter, repito, vida de oração, porque senão não teremos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E quando nós temos uma vida de oração, temos sensibilidade para ouvir a voz do Espírito, nós vamos obedecer tudo quanto o Senhor determinar para nós, sem medo. Se o Senhor falar, vá, você vai, porque você ouviu a voz de Deus. Mesmo que o mundo inteiro te conteste, mas você ouviu a voz de Deus. Você imagina se Abraão fosse comentar com algumas pessoas a respeito do que Deus havia lhe pedido. Vai até o monte e sacrifica teu filho, teu único filho. Se ele comentasse com esse, com aquele, com o outro, a turma do deixa disso já ia entrar em ação. Imagina, você não está ouvindo a voz de Deus, isso aí é a voz do diabo e tal. Mas se você está atento a Deus, né, e não é ouvir a voz da sua consciência, cuidado com isso, ouvir a voz de Deus mesmo, porque a consciência pode te enganar. E você obedecer, ouvir a voz de Deus e obedecer, com certeza, o que vem pela frente, não vou dizer que não vai ter tribulação, que não vai ter sofrimento, que isso aí tudo é utopia. Nós estamos entrando em um tempo crítico, mas que você vai ter para socorrer pessoas, pode acreditar que vai. Você vai ter como socorrer financeiramente ou socorrer emocionalmente, espiritualmente, porque você ouviu a voz de Deus. Então, há um propósito. Agora, para nós vivermos esse propósito, para nós entendermos e agirmos dentro desse propósito, é necessário ouvirmos a voz de Deus. Ouça, é possível ouvir. Se não fosse possível, a Bíblia não diria: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o problema não é que se Deus fala ou não, o problema é se eu ouço ou não. Se eu ouvir, eu vou entender o propósito, que muitas vezes não é o propósito que eu imagino. Por exemplo, Paulo era um pregador de nações e de repente termina a sua vida dentro de uma prisão. Imagina um homem daquele que estava acostumado a andar para todo lado, pregar para todo lado, e Deus agora coloca ele numa prisão, não tem ninguém ali do lado dele. E nós estivemos na cidade de Corinto, na cidade de Filipe, onde tem uma prisão ali, havia uma placa dizendo que ali, onde Paulo esteve preso, um cubículo pequenino, né? A gente pensa numa prisão, já pensa logo num Carandiru, mas não tem nada a ver, uma coisa, cabe lá, se couber 3 ou 4 é muito, né? E Paulo terminar sua vida ali, Não terminou com grandes congressos, grandes trabalhos, né? Grandes conferências, não, terminou sua vida num cubículo, cumprindo um propósito, que as maiores revelações saíram dali. O propósito é o que dignifica as pessoas, né, apóstolo? A gente não pode deixar que as nossas vidas, né, aquilo que o mundo secular nos oferece, nos tire do propósito. Muitas vezes o que o senhor falou é realidade, né? Deus dá muitos insights, né? Muitas ideias, e muitas vezes as pessoas, por medo, por receio, por uma baixa autoestima, por uma falta às vezes até de comprometimento com ela mesma, acaba deixando de cumprir o propósito por aquele negócio: nossa, mas será que é isso mesmo? Parece que é tão grande para mim, parece que é um negócio tão assim exorbitante, né? E às vezes a mentalidade acaba tornando aquilo impossível, né? Tive conversando esses dias atrás com uma pessoa, né? E eu brincando, eu tô com uma super autoestima, né? Porque se a gente vive com Deus, a gente sabe que a gente está buscando no propósito, a gente tem fé que vai dar certo.
Não, eu vou, o não eu já tenho, né? Sempre tive isso comigo, né? O não eu já tenho, eu vou para cima. Vamos buscar, vamos tentar fazer. Mas muitas vezes as pessoas, pelas condições que ela passou durante a vida, acaba tendo esse bloqueio de cumprir o propósito. Muitas vezes até mesmo dentro da igreja. Para essa pessoa que eu brinquei da super autoestima, ela era uma pessoa que não conhece Jesus, certo? Não é uma cristã. Mas muitas vezes dentro da igreja nós vemos pessoas ainda assim, dessa forma, né? Pessoas que estão aprisionadas dentro de si em coisas que não vêm de Deus, aprisionadas na mentira que o diabo contou, que ela não pode prosperar, aprisionadas na insegurança por coisas que deram errado no passado, né? Talvez por um negócio que não foi bem sucedido, por uma falência, né? E um detalhe, né? Eu fiz a faculdade de administração e lá às vezes a gente estuda um pouco né, da história, né, dos grandes milionários, né? Quem se deu bem, né? Henry Ford lá em 1914, enfim. E lá fala que assim a maioria dos grandes sucessos, o cara faliu pelo menos 3 vezes antes de acertar a tacada. E muitas vezes as pessoas dentro da igreja, no primeiro erro, já se encolhe de uma forma com que parece que nunca mais vai dar certo algo na vida dela. Entendeu? Ou se endivida e parece, meu Deus, essa dívida nunca mais na minha vida eu vou pagar. Sabe, o interessante de tudo isso é que as pessoas, quando elas têm algum problema dessa natureza, elas procuram, ou se fecham, ou procuram resolver esse problema tentando de novo, vamos supor assim. Né? Aí, sem nenhum preparo, sem nenhum mentor. Sem nenhum mentor e sem nenhuma solução interna. Não se Só resolve. Vai fazendo. E não se resolveu. E aí acaba fracassando e acaba desistindo. Não é nas coisas que eu tenho que solucionar os problemas que estão aqui dentro. É na pessoa de Cristo. Um casamento não se soluciona com a reconciliação do casal brigado. Se soluciona com a reconciliação do casal em Cristo. Porque senão, briga, reconcilia. Por quê? Porque há algo dentro dos dois que não foi resolvido. E só vai ser resolvido em Cristo. A nossa geração, eu tenho dito que ela tem uma frase que eu tenho usado constantemente, a nossa geração ela trocou a cruz pelo divã. Quer estar ali deitada no divã para receber conselhos e chorar. Não, eu não preciso de um divã, eu preciso da cruz. Eu preciso levar essas coisas a serem tratadas na cruz, a morrerem, para que Cristo possa fluir através de mim, solucionando essas questões internas, a fim de que eu possa prosperar em todas as coisas, em todas as áreas. E para isso acontecer precisa de uma atitude, né, apóstolo? A gente precisa sair do lugar de conforto, no lugar onde a gente muitas vezes se sente fracassado. Lugar de vítima. Lugar de vítima. É exatamente isso. Porque muitas vezes as pessoas olham para a situação, meu Deus, mas olha, o outro conseguiu, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? Como que eu vou sair daqui? Né? E Deus muitas vezes prepara momentos, né? Porque Deus é misericordioso, né, apóstolo? Ele vai, estende a tua mão, a mão para você, para se tirar do buraco. Só que a gente tem que tomar cuidado para não voltar para dentro do buraco, né? Porque o que eu vejo muitas vezes, principalmente nas finanças, até o senhor falou, né, do relacionamento em Cristo, o canal chama-se Finanças em Cristo, né? E muitas vezes as pessoas recebem a provisão de Deus, né, sai do buraco, só que assim que passa o primeiro buraco, ela se joga no próximo, ao invés de desviar do buraco. Eu tenho falado muito sobre isso. A pessoa vem aqui na frente, às vezes, vai dar um testemunho que estava passando necessidade. Aí alguns irmãos ajudaram, deram uma cesta básica e tal, socorreram, amém. E tem que fazer mesmo. Tem que acontecer isso. A igreja está aí para isso. Mas a questão não é o milagre que Deus operou trazendo a cesta básica. A questão é como você veio a precisar dessa cesta básica. Porque é essa pergunta que vai solucionar teu problema. É verdade. Porque senão daqui a um tempo você vai estar precisando, e daqui mais um tempo. E a Bíblia diz que é mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Por quê? Partindo do princípio que é menos humilhante. Sim. Né? Eu precisar de você, ou eu poder te socorrer, para mim é muito mais gostoso eu poder te socorrer do que precisar estar sendo socorrido. Né? Então a pessoa é socorrida hoje, é socorrida amanhã. Eu sou necessitado. Ela encarna aquela mentalidade de miserável. Ela encarna essa mentalidade. E dentro dela ela acredita que todo mundo tem obrigação de sustentá-la.
E não é assim que a coisa funciona. E muitas vezes, né, apóstolo, a gente vê pessoas, né, como se fosse um carro desalinhado, né? O carro vai torto e você fazendo força no volante para arrumar o roteiro, e vai e sai e volta e sai e volta. Para o seu carro, leva no mecânico, a linha acabou o problema. Exato. Essa é a causa. Em vez de você ficar fazendo força para consertar o problema, leve o problema aonde realmente é a causa. Ou então você vai ficar a vida inteira reclamando que pô, eu só compro pneu ruim, eu compro e já gasta logo. Não é que está gastando pneu, não é que o pneu é ruim, é que está desalinhado o negócio. Exatamente. Você vai chorar toda a vida por causa de um problema que não é o problema em si. O problema é você alinhar o carro. O problema não é o pneu. Até na administração, né, apóstolo, tem os 5 porquês, né, que eles falam. Porque muitas vezes a gente acha que a causa do problema é uma determinada coisa. Mas aí você começa a puxar como se fosse uma linha, né? Ó, eu tô assim, mas por que eu tô assim? Ah, por causa disso. Mas por que isso aconteceu? Ah, por causa daquilo. Mas por que aquilo aconteceu? Ah, por causa daquilo outro. Então, mas por que isso aconteceu? Por causa... aqui então é a chave do negócio. É por causa... Às vezes a gente está olhando agora e procurando a causa do problema agora. Mas a gente tem que olhar um pouco mais para trás para ver de onde realmente surgiu aquele problema, né? Então, às vezes a pessoa, estou endividada, mas por que você está endividado? Ah, porque eu gastei no cartão, mas por que você gastou no cartão? Ah, porque eu quis um tênis que eu não devia, mas por que você quis um tênis que eu não devia? Ah, porque eu queria mostrar para alguém que eu não conhecia. Mas por que você queria mostrar para alguém que eu não conhecia? Ah, porque eu queria ser popular. Então o problema está em você querer ser popular. Exatamente. Né? E não ter o dinheiro para ser popular como você gostaria. Né? Exatamente. Então olha só como surge. Né? Às vezes as pessoas, o problema é o cartão de crédito. Ah, corta o seu cartão de crédito. Mas a chave do negócio não está em você cortar o cartão de crédito e não ter mais o cartão de crédito. Está lá onde você começou a conversa, em você querer ser alguém que você não é. Né? Voltando a citar o texto que você já citou da parábola das 10 virgens, a vida inteira a gente pregou, trabalhou em cima dessa parábola, tendo como principal problema a falta de azeite. Mas a Bíblia não fala que o tema ali não era a falta de azeite. O principal, a palavra-chave era 5 eram sábias e 5 tolas. Então a palavra-chave ali, para que faltou, era tolice, era falta de mentalidade, uma falta de inteligência, de planejamento. O que acontece? O mundo não aprende a pensar. O mundo é emburrecido. Eu estava pregando numa igreja lá no estado de Rondônia, e eu dizia isso, eu falava, olha, da igreja deveriam sair as mentes pensantes de uma nação. E, no entanto, infelizmente, o que tem saído de dentro da igreja são as mentes emburrecedoras de uma nação, né? Que é o fanatismo, é a falta de inteligência, é a falta de sabedoria para conviver, para lidar com diferenças, com problemas, para saber lidar com essas coisas, e ao invés de sermos inteligentes. E nas finanças a mesma coisa, a falta de inteligência. Não, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus dá mais. Ele dá para quem sabe administrar. Se você não souber administrar, vai ficar aí, ó. Hoje tem, amanhã não tem mais nada. Exatamente. Ou que nem dizia meu tio, o irmão da minha mãe, hoje você está de calça de veludo, amanhã está pelado. É verdade. Seguindo com a nossa conversa, apóstolo, que tipo de bênçãos o senhor acredita que vem para 2021, para a igreja, para as pessoas? O que Deus tem preparado de fato especificamente para nós? Eu acredito que nós somos um povo abençoado. Nós já somos abençoados em Cristo, como está escrito em Efésios 1:3, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Então, nós somos um povo abençoado. Aí você vai questionar e dizer, mas por que nem todos desfrutam dessa bênção? A questão não é ser abençoado, mas aprender a desfrutar daquilo que nós já temos. E é aí que o diabo, que não é figura folclórica, não é? Hoje entrou muita filosofia e vansutileza na igreja, que parece que o diabo nem existe mais. Hoje todo problema nosso é problema de nós sabermos o que fazer. O diabo é astuto, muito astuto. E sorrateiramente ele está trabalhando para quê? Qual é o principal trabalho do diabo? Te distrair com qualquer coisa que ele possa. Te distrair. Por que ele quer te levar ao pecado? Ele não está preocupado se você adultera, se você rouba. Para ele, tanto faz.
O que ele quer é te distrair para que você não tenha acesso pela fé a esta graça que já está liberada em teu favor. É uma conta que você tem em seu favor. Não estou dizendo que você tem tudo o que quer, mas você tem tudo o que precisa para cumprir um propósito. Tudo, sem faltar nada. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A questão é que as pessoas querem que Deus cumpra seus caprichos. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que você é abençoado e tudo o que você precisa já está na sua conta para cumprimento de um propósito. Entretanto, Satanás vai trabalhar para de alguma forma te distrair para que você não tenha acesso pela fé a esta graça. Romanos 5:1 fala sobre isso. Tendo acesso pela fé a esta graça. Né? Ou melhor, Romanos 5:2 diz que temos entrada pela fé a esta graça. Romanos 5:2. E se o inimigo consegue te distrair, ele te priva daquilo que te pertence. Interessante, apóstolo, que até no último culto que estive aqui com vocês, o senhor me deu uma palavra, e a primeira coisa que veio na minha mente quando o senhor me falou aquilo foi: eu não mereço isso. Exato. Foi a primeira coisa que veio à minha mente. E em seguida eu pensei: eu não mereço, mas Deus me deu. E eu ouvi um testemunho esses dias de alguém que também recebeu algo grandioso de Deus, e a primeira voz que ele ouviu do diabo dizendo: você não merece isso. E ele olhou para o lado e falou assim: puxa, até que enfim, diabo, tu falou alguma verdade. Até que enfim eu ouvi o diabo falar alguma coisa verdadeira. A primeira coisa interessante que ele falou, né? E realmente, a gente não merece. Nada do que a gente possa fazer hoje vai compensar as nossas falhas, nossos defeitos, nossos pecados. Né? Ainda assim, Deus, com sua infinita graça e misericórdia, nos abençoa. Né? Então a gente não pode deixar com que essas vozes de Satanás, muitas vezes até dentro das famílias apóstolos, né? Teve uma entrevista de um garoto que fez lá em Bauru, na empresa que trabalhava, e o gerente perguntou para ele: mas por que você está fazendo aqui para fazer entrevista? Por que você acha que você merece ter essa vaga? E o garoto virou para ele, um garoto de 16 para 17 anos, né, mirim, né? Virou e falou assim: eu tô aqui porque meu pai mandou, porque ele me chama de vagabundo. Foi isso que o menino respondeu. E minha mãe fala que eu sou um fracassado, então eu devia procurar um emprego. E aí, né, o gerente ele já se tornou aquilo que o senhor falou, eu divano. Só, filho, as coisas não são assim. Você tá aqui porque você merece ter um futuro. Você tem que provar que você não é um fracassado, que você não é um vagabundo, que você vai prosperar na vida. E muitas vezes Deus faz esse papel com a gente, porque a gente acaba se tornando exatamente isso. O primeiro erro: eu sou um fracassado, eu sou um vagabundo, eu sou um incapaz. Né? E a graça ela veio para mudar isso, né? Veio para transformar a nossa mentalidade. Né? Todos os dias, transformando a mentalidade. Eu não sou o que minha família mesmo fala de mim, porque muitas vezes a pedrada não vem de fora. Não vem do seu gerente, não vem do seu patrão, que fala que você é ruim, que você é mal, vem de dentro de casa mesmo. Né? Dizendo que você é incompetente, que você não é um bom pai, que você não é uma boa mãe, não é um bom filho, não é um bom isso, não é um bom aquilo, que você nunca vai ter nada. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve, não só do diabo, mas filtrar as coisas que a gente ouve das pessoas que estão mais próximas, que são as que mais nos afetam. Né? Isso é tão interessante a respeito do que se fala, do que se ouve. Eu estava lendo uma reportagem de cientistas da Rússia. Olha isso, os cientistas russos chegaram a uma conclusão de que as palavras que falamos podem alterar até o nosso DNA. Vai vendo isso. Poder da língua, né? Olha, a Bíblia fala isso, é o que a Bíblia fala, né? A vida e a morte estão no poder da língua. E é interessante o que você falou a respeito de a primeira coisa que eu ouvi: eu não mereço, é a distração. Olha lá, o diabo já querendo distrair. Você não merece. Como, imagina, nem capacidade eu tenho, mas não tenho, eu estou recebendo, já está desenhado para mim. Está desenhado para mim na pessoa. Olha, a coisa mais gloriosa que o Senhor ministrou ao meu coração nesses últimos tempos foi que eu sou justiça de Deus. Sabe o que significa isso? Forte. Eu sou aquilo que eu sou fruto da obra perfeita e completa de Cristo. Eu não sou fruto dos meus esforços.
Veja bem, não é que eu vou ficar de braços cruzados, entenda isso. Eu sou imagem e semelhança de Cristo. Eu sou imagem e semelhança da obra perfeita. Eu fui conhecido, eu fui chamado, eu fui predestinado, eu fui justificado, eu fui glorificado na pessoa de Cristo. Tudo isso foi feito em Cristo. E quando eu fiz uma aliança com Deus em Cristo, tudo isso que Cristo conquistou está sendo atribuído a mim, dia após dia. Não vem tudo de uma vez, mas o protótipo, digamos assim, que já finalizou a obra, ele está completando. Aquele que começou em mim a obra, não sou eu não posso me distrair achando que eu estou fazendo a obra. Em qualquer área da vida, ele está completando. E eu respondo com a minha obediência, eu respondo com a minha ação. Não tem nada de letargia aqui, de ficar parado com... Não, eu respondo, Deus opera e eu respondo. Isso é glorioso. Eu sou justiça de Deus. E é interessante, né, apóstolo, que Deus tem ministrado na minha mente, no meu coração, é o seguinte, né? Que ele abre as portas, mas quem deve passar pelas portas somos nós. Exatamente. Eu ouvi uma frase há anos atrás que exemplifica exatamente isso aí. Deus prometeu que ele daria comida para todos os pássaros. E pássaro nenhum passaria fome. E Deus os sustenta. No entanto, ninguém vê Deus levando comida para eles no ninho. Por quê? Porque Deus deu ao pássaro um desenho na natureza dele que faz com que eles saibam onde está a comida. Providenciada por Deus. Mas Deus não vai lá pessoalmente levar comida para ele. Então Deus me deu um desenho. E agora cabe a mim caminhar, cabe a mim agir, cabe a mim falar, cabe a mim pensar para produzir. É verdade. É verdade. E muitas vezes as pessoas acabam se acomodando, né, apóstolo? Com a situação, se acomodando com a vida que leva. E aí eu vejo que o bom é inimigo do melhor. Exato. O melhor é inimigo do excelente, né? A pessoa, nossa, aqui tá bom, tá gostoso, né? Nossa, como tá bom aqui, né? E Deus querendo levar você mais além ainda, para você alcançar um propósito ainda maior, e as pessoas acabam, né, colocando as suas estacas nos lugares que não devem ficar, né, apóstolo? Isso me faz lembrar, creio que há uns 20 anos atrás, eu fui convidado para pastorear uma outra igreja. Não fui porque Deus não determinou, não permitiu. E eu estava numa reunião com os pastores era uma outra denominação, e o presidente daquele presbitério, ele disse para mim: tem um amigo meu lá na cidade que você pastoreia, que disse que se você sair de lá agora, você é um louco, porque a igreja está muito bem. Eu respondi para ele: quando é que vocês saem da igreja? Quando está tudo caído? Quando está tudo acabado? Então, quer dizer, é bom, mas pode ser inimigo do melhor. Quer dizer, se Deus estiver me levando para alguma coisa, algum propósito maior, quer dizer, só porque eu estou bom, está tudo bem, a igreja está cheia, está uma bênção, então eu não posso sair. Quer dizer que vocês só saem da igreja quando vocês só deixam tudo arrebentado? É a visão equivocada, né? E muitas vezes o medo de arriscar acaba também bloqueando, né, o Exato. propósito de acontecer. Né? Exatamente. Enfim, apóstolo, nossa próxima pergunta, né? O senhor acha que tem algo que a gente deve fazer ou deixar de fazer para que a gente possa alcançar essas bênçãos, apóstolo? Aquilo que eu já respondi, né? Que somos um povo abençoado e precisamos tomar consciência disso. Eu tenho certeza que todas as pessoas que nos assistem, que são filhos de Deus, sabem que são abençoados. Mas é preciso que esse saber se torne a minha consciência. Eu sou abençoado. Eu sou uma pessoa que os olhos de Deus estão sobre mim. O Senhor me favorece, não para o que eu quero. Ser abençoado não é ter o que eu quero. Ser abençoado é cumprir um propósito eterno. Eu não estou aqui para me dar bem na vida. Eu estou aqui para cumprir bem um propósito. Eu sou abençoado. Você é abençoado. Então não há nada que eu possa fazer para me tornar mais agradável a Deus, porque Cristo já completou a perfeita obra. O que eu tenho que fazer é responder a essa obra perfeita com a minha obediência na fé. É verdade. Eu concordo plenamente com o senhor. E qual o papel de nós cristãos em meio a esse tempo turbulento, apóstolo, que a gente tem passado? Como é que o senhor vê isso? Repito, saber fazer a leitura correta dos acontecimentos, não se deixar engodar pela pregação de terrorismo que está sendo feita por aí afora, pelas mídias,
existe uma conspiração infernal para aterrorizar as pessoas. Não se deixe levar por isso. E eu sei muito bem do que estou falando. Eu ouvi uma junta de médicos da Europa toda, dos Estados Unidos, e agora ontem estava ouvindo de um amigo meu, amigo pessoal lá de Curitiba, doutor Haroldo Torres, que também é pastor, e ele é um médico pediatra, bem conceituado na cidade, e ele também comentando da mesma forma que tudo isso não passa de um grande terrorismo psicológico para eles implantarem uma mentalidade equivocada nas pessoas e dominarem. Né? Você pode ver que tudo que envolve essa questão está coberta de inconsistências. Tudo incoerente e a maioria das coisas se tornando obrigatórias. Exato, absolutamente incoerente. Por exemplo, eu com a minha esposa dentro do carro, janelas fechadas, de máscara. Onde é que está a coerência nisso? E eles insistem nisso. Eu tenho que estar de máscara. Né? Isso é uma... Então, enfim. E, além disso, precisamos estar atentos, fazendo a leitura correta, para nos preservarmos desse terrorismo psicológico, mantermos a nossa fé focada no Senhor e podermos confortar e consolar as pessoas. Como eu vou consolar as pessoas se eu estou aterrorizado? Se eu estou apavorado? Sabe, eu fico triste. Às vezes eu vejo pastores se apresentando foto no Facebook de máscara. Negativo. Eu não vou fazer esse papel. De jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou incentivando o erro, a mentira, o engano. Eu me cuido. Eu estou toda hora lavando minhas mãos com sabão ou com álcool em gel. Eu entro nos estabelecimentos respeitando o ambiente. Ponho minha máscara. Tudo isso aí faço. Sem exagero, sem extremos e sem terrorismo. E vou te dizer uma coisa. Deus me fez fazer essa leitura, Adriel, desde o segundo dia da pandemia. No primeiro dia eu coloquei lá, #fique em casa. O Senhor falou, isso aí é fraude. Isso aí. Deus falou comigo. Já arranquei imediatamente aquilo do Facebook e acabou. Não, sabe o que resultou ficar em casa? Quebrar a economia. É o que vai fazer, como está acontecendo. Veja, por exemplo, os países da África. O número de mortes por Covid nos países, todos os países africanos, todos, é mínimo. Por quê? Porque há décadas a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela fornece medicamentos antiviral e toda essa coisa. E o povo lá não pegou Covid. O mínimo de morte. Pode procurar, você vai saber que é verdade. Isso aqui não é uma fake, não. Entendeu? E por que já logo quiseram proibir os remédios e sabem que são eficazes contra essa doença? É só você pensar. É muita inconsistência. Então não deixe o terrorismo te abater, seja sóbrio, seja prudente, claro, cuide da sua vida, da sua saúde, sem terrorismo, para que você possa ajudar as outras pessoas, ter uma palavra de conforto. A igreja sempre esteve na frente. Toda a vida, no meio de pandemia, de pestes, de pragas, de terremotos. Nós temos amigo aqui na cidade de Suzano, no interior, na grande São Paulo, o apóstolo Léo, que quando teve terremoto na Grécia, pegou toda a igreja, lá uma parte da igreja, viajaram para a Grécia, montaram barraca para ajudar e socorrer as pessoas lá. A igreja sempre esteve na frente de tudo isso. A igreja criou hospitais, as Santa Casas, tudo foi criado pela igreja. Seja a igreja católica ou não, as instituições de socorro, a igreja criou. Por que a igreja agora vai recuar? Precisamos ter firmeza no Senhor, repito, sabedoria, prudência e firmeza para poder socorrer as pessoas. Interessante que entrando já na última pergunta, um pouco da parte do que o senhor falou de abençoar, enfim, né? Hebreus 6,14, né? Diz, certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. Ou seja, acho que tudo depende, apóstolo, da nossa atitude, né? Às vezes nós estamos vendo as pessoas ao nosso lado naufragando, e nós como igreja, como indivíduos, não ajudamos, né? E isso vai fazer com que Deus não consiga fazer com que o propósito realmente, de fato, da igreja se estabeleça na vida das pessoas, através de nós. Porque nós mesmos estamos bloqueando aquilo que
Deus nos abençoaria através de uma palavra dessa, o que Deus multiplicaria através de uma bênção que você está dando na vida de outra pessoa. Né? Então, muitas vezes nós sentimos de fazer algumas coisas e não fazemos, né? De abençoar, de ajudar, de trazer algo para as pessoas, porque há muitas pessoas necessitadas hoje, né, apóstolo? Dentro da igreja, em todos os lugares que a gente vai, nós vamos encontrar pessoas necessitadas. Exatamente, nós não podemos fechar os olhos. Surgiu aí um irmão, você sabe que se acidentou, não vamos citar nomes, e a primeira coisa que eu falei, até com o Dudu, seu irmão, falei, ó, a igreja está à disposição aí, que precisar, nós estamos aí para socorrer. Porque é a nossa obrigação fazer. Não tem que soltar fogos e nada disso, é obrigação. Como você vê um irmão necessitado, uma pessoa que seja lá, nem que não seja da comunidade, mas ela está necessitada, está na sua mão fazer e você não fazer nada? Misericórdia, acho que não cabe no coração de um verdadeiro filho de Deus uma coisa dessa. É verdade, eu concordo. Eu sou inimigo de assistencialismo, né? Como diria minha mãe, de ficar sustentando burra pão de ló. Eu vou te dar uma cesta básica para livrar o teu maço de cigarro. Eu não vou fazer isso. Agora, a pessoa de fato necessita. Então nós precisamos ajudar, quando de fato precisa. Eu lembro que nós fomos entregar uma cesta numa casa, aqui na cidade, há uns anos atrás, e na casa, lá do outro lado, tinha um barraquinho, e a pessoa já gritou, pastor, aí foi lá, aí também precisamos de uma cesta, não, tá bom, vamos ajudar. Aí foram no culto já, aí vem com as crianças bem sujas, que é para poder impressionar bem, né? Deixar todo mundo bem impactado. E aí a igreja tinha o costume de pegar o nome dos visitantes, pegou o nome deles e tal. E quando terminou o culto, fui lá fora, a pessoa falou assim para mim, olha, eu já dei meu nome, quantas missas eu preciso... Eu já dei meu nome lá, quantas missas eu preciso participar para ganhar uma cesta. Olha o conceito. Eu falei, não tem nada de missa, não tem nada de... Não tem esse tipo de coisa aqui. Enfim, dias depois eu vejo a mesma família, eu estava fazendo compra no mercado aqui, eu vejo a mesma família com um carrinho abarrotado de coisa, mais do que o meu. Eu falei, rapaz do céu, olha isso. Pois é. Então, até nisso, se nós não fizermos a leitura correta, como diria a dona Ana, minha mãe, vamos ficar sustentando burra pão de ló. Não é isso. Nós temos que sustentar, nós temos que ajudar necessitados. E isso sim. É verdade. Bom, finalizando, apóstolo, eu agradeço a sua participação aqui no nosso canal. É um imenso prazer estar com o senhor e eu acredito que aquilo que nós conversamos hoje pode alcançar muitas pessoas, né? Você que está assistindo aí, deixe seu like, né? Vou deixar também o canal aqui do apóstolo no Instagram, Facebook, que ele tiver, para você também estar acompanhando. Ele sempre tem feito muitas lives, né, apóstolo? Com frequência, falando da palavra, falando sobre o reino de Deus, sobre sabedoria. Eu acho muito interessante que você possa também assistir esse canal, que vai edificar muito sua vida. E continue dando o seu like para a gente, se inscreva, compartilhe com seus amigos. Vamos fazer com que essa palavra chegue ao maior número de pessoas, não simplesmente para crescer o canal, mas para que o reino se expanda através dessas palavras. Nós não estamos aqui apenas para ganhar dinheiro, para fazer um canal crescer, mas sim que o reino de Deus desenvolva, né? Nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. E esse é um tempo que nós vamos decolar, e quem estiver debaixo da palavra, com sabedoria, com planejamento, com suas finanças em dia, né? Como a gente já tem conversado aqui no canal, vai ter um fantástico resultado. Eu creio muito nisso, né? Então, apóstolo, suas palavras finais, fique à vontade para falar o que o senhor quiser. Louvo a Deus por esse tempo gostoso, descontraído, né? E falando verdades eternas e profundas. E quero deixar aqui uma palavra para você. Deus sempre tem uma cesta como aquela de Moisés, quando você parece abandonado. Deus sempre tem ali o socorro. Deus sempre vai ter uma arca no tempo de dilúvio. Deus sempre vai ter o livramento certo para o tempo certo. Não viva preocupado, não. Creia que a mão de Deus está sobre as nossas vidas, que o Senhor vai conduzir o destino da igreja e que muito em breve, né, nós estamos vendo o cumprimento da palavra e muito em breve nós vamos ouvir o soar da última trombeta e vamos embora com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, sejamos sal da terra, sejamos luz do mundo, façamos o melhor, em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.